Leitura de matéria da Folha, do Ilustríssima, de 23 de agosto de 2026. Um surrealista de terno e gravata. Vamos aprender um pouco sobre Miró. Grande exposição da FAAP, nesse momento, em São Paulo, com pinturas, esculturas, gravuras, tapeçarias e fotografias, traz a oportunidade de rever a trajetória de Joan Miró, pintor espanhol que, diante de um mundo em convulsão, manteve-se fiel a seu projeto estético, um dos mais rigorosos da arte do século XX. Escrito por Luiz Armando Bagolin, professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Em uma mesa estreita em Palma de Maiorca, Espanha, em junho de 1941, Juan Miró, né, se escreve com O, terminava mais uma folha de papel de 38 por 46 centímetros. Umedecia o suporte e esfregava-o com trapos e restos de tinta até obter um fundo nebuloso, atmosférico e sobre uma névoa de espunha, com a paciência de um relojoeiro. O ofício do pai, inclusive, uma rede de signos, olhos, estrelas, discos negros e vermelhos ligados por linhas finas como as de um mapa celeste. Deu à obra o nome de algarismos e constelações apaixonados por uma mulher. Do lado de fora, na Europa, ardia, dentro do papel, tudo era exatidão. A folha pertence à série de constelações, 23 quadros de formato idêntico, iniciados em janeiro de 1940 em Verengeville-sur-Mer, vilarejo normando onde Miró se refugiava com a mulher, Pilar Juncosa, e a filha. Quando as colunas alemãs romperam a frente francesa, em maio daquele ano, o pintor tomou um dos últimos trens para o sul, levando as folhas prontas numa pasta. Atravessou a fronteira e foi terminar a série em Palma, e depois em Montreuil, na Catalunha. A ironia é dupla, e ele a conhecia bem. Para escapar de uma ditadura que avançava, refugiou-se dentro de outra, já instalada, que tinha os seus amigos nas listas e nos cartazes republicanos da memória. Viveu discreto, quase clandestino, sob o sobrenome da mulher, e pintou naqueles meses as obras mais serenas de toda a arte europeia do período. Diante do desabamento geral, Miró não respondeu com grito, respondeu com uma miniatura e repetição, método. Nenhuma das 23 folhas denuncia coisa alguma. Todas afirmam, contra a evidência dos fatos, que ainda existe céu e que ele pode ser medido. Há quem chame isso de evasão, e o próprio Miró não recusaria a palavra. A primeira folha da série, de janeiro de 1940, chama-se justamente A Escada da Evasão. Mas a escada, em Miró, nunca foi metáfora de deserção. Ele aparece pela primeira vez e constata, encostada em uma árvore, em A Fazenda, em 1921 a 22. A escada, no caso. A tela que fecha a juventude do pintor. Miró nasceu em Barcelona em 1893, filho de ourives que se destinou ao comércio. O rapaz cumpriu 2 anos como guarda-livros numa firma de ferragens até que a tifo e o colapso nervoso o devolveram, em 1911, à Másia, construção rural espanhola que a família comprara em Monroá, entre oliveiras e alfarrobeiras, de frente para o mar da Tarragona. Foi ali que decidiu ser pintor e foi dali que nunca mais saiu inteiramente. Na escola de arte francesa Galie, em Barcelona, aprendeu a desenhar objetos e segurava nas mãos atrás das costas sem vê-los, desenhar pelo tato, contra o olho. A lição ficou, em Miró, a forma nunca é o que se vê, é o que se apalpa, se conta, se enumera. A fazenda levou o nome meses de trabalho. Miró começou a tela em Monroy e terminou em Paris. E para não trair um só detalhe, levou na mala ervas secas colhidas na propriedade que consultava como filósofo consulta manuscritos. Cada folha, cada regador, cada rachadura do muro está lá, inventariada com uma minúcia que já não é realismo, é obsessão. Os Marchand recusaram o quadro. Quem o comprou por 5.000 francos, que não tinha, foi o escritor Ernest Hemingway, que diria mais tarde não trocá-lo por nenhuma outra pintura do mundo. A tela é um censo do mundo natal e a escada, encostada ao eucalipto, ainda serve para colher alfarroba. 20 anos depois das constelações, a mesma escada não tocará mais o chão. Entre uma coisa e outra está Paris. A partir de 1920, Miró ocupou um ateliê na rua Blomet,
1945, parede com André Masson, no centro exato que viria a ser o surrealismo. Passava fome, anotava, dizia ele, as alucinações que a fome lhe dava, e delas saíram telas como O Nascimento do Mundo, de 1925. Em um inventário de Monroy, se dissolve num fundo lavado como flutuam signos soltos. André Breton o declarou o mais surrealista de todos nós, elogio que era também uma anexação. Miró deixou-se anexar até certo ponto. Frequentava o grupo, mas não assinava os manifestos. Enquanto os companheiros teorizavam o autoritarismo psíquico, ele preparava cada tela com desenhos prévios, numerados e arquivados, vestia terno e gravata e mantinha horários de expediente. O pintor dos sonhos tinha rotina de tabelião. A espontaneidade que os críticos celebrariam como dom era fabricada todas as manhãs com o mesmo rigor. Em 1927, aos amigos, Miró anunciou que queria assassinar a pintura. A frase fez fortuna e costuma ser lida como boutade. Era um programa. A pintura que ele pretendia matar era a pintura a quadro, a mercadoria de cavalete, o ofício satisfeito consigo mesmo. A pintura está em decadência desde a Idade das Cavernas, disse à mesma época, e não estava rindo, ele estava sério. Seguiram-se colagens deliberadamente pobres, objetos montados com cortiça, peça e prego de chapéu e uma série de interiores holandeses. Em 1928, em que as obras-primas dos pintores holandeses Sor e Steen, conhecidas nos cartões postais comprados numa viagem a turista de Amsterdã, não são digeridas e devolvidas como organismos flutuantes. O método é o de sempre, partir do inventário, o postal, a erva seca, o regador, e subtrair até o que reste o signo. Miró não abandonou nunca o mundo visível, foi-o reduzindo folha a folha como quem poda uma planta. Aos anos 30, endureceu o pincel. Vieram as pinturas selvagens, os pastéis com monstros de cabeças dilatadas, e veio a Guerra Civil Espanhola. Miró, que não era homem de tribuna, fez o que fazia, fez o que sabia. Desenhou o cartaz Aider l'Espagne para arrecadar fundos para a República e pintou no pavilhão espanhol da Exposição de Paris de 1937, o mesmo que abrigava a Guernica de Picasso, o mural Ceifador, um camponês catalão de foice erguida. Desmontado o pavilhão, o mural desapareceu e nunca mais foi encontrado. Da sua única obra abertamente política, não resta nada além de fotografias em preto e branco. O acaso, às vezes, tem senso de composição. Foi então sem ateliê, sem país e sem mercado que Miró escreveu o pequeno texto Sonho com um grande ateliê, em 1938, e produziu na mesa estreita de Verengeville e de Palma de Maiorca as obras mais decisivas da vida do menor formato que já usara. As constelações chegaram a Nova York em 1945, expostas na galeria de Pierre Matisse. Foram as primeiras obras produzidas na Europa em guerra que o público americano pôde ver, e os pintores jovens que se acotovelavam diante delas, Pollock, entre eles, encontraram ali já resolvido o problema em que trabalhariam pelas décadas seguintes. Uma pintura sem centro, sem hierarquia, distribuída por toda a superfície como um campo. O expressionismo abstrato deve às 23 folhas de um refugiado mais do que os seus manifestos admitiram. O grande ateliê, afinal, veio em 1956. Aos 63 anos, Miró instalou-se em Palma de Maiorca no edifício desenhado pelo amigo Joseph Louis Serre. A reação ao sonho realizado diz tudo sobre o homem. Em vez de expandir-se, entrou em crise. Passou meses revendo o trabalho antigo, destruiu dezenas de telas e recomeçou, por subtração ainda mais radical. Os três painéis, Azul 1, Azul 2 e Azul 3, de 1961, são campos quase vazios onde flutuam uma linha e alguns discos, um inventário de Monroy reduzido, enfim, a meia dúzia de sinais. Aos 80 anos, queimou e rasgou telas que expôs assim mesmo, chamuscadas na retrospectiva do Grand Palais em 1974, declarando-se tanto mais anarquista quanto mais velho. O mercado, que já negociava os preços de mestre antigo, absorveu as telas queimadas sem engasgar. Miró morreu em Palma de Maiorca no Natal de 1983, aos 90 anos. 8 anos depois da inauguração, em Barcelona, ainda sob franquismo agonizante, a fundação, que leva o seu nome, é no edifício Serre, branco e mediterrâneo, encravado no Montjuïc. A trajetória inteira cabe, se quiser, no percurso de uma escada. A da fazenda, ferramenta encostada na árvore,
do Cão Ladrão da Lua, em 1926, que sobe de um chão deserto para um céu vazio, sem apoiar-se em nada, e das constelações, já inteiramente signo ante signo. Miró fugiu a vida inteira, mas fugiu para cima. A evasão nele não é o contrário de engajamento, é o contrário de rendição. Reduzir o mundo a um alfabeto de estrelas, olhos e luas crescentes, legível por qualquer em qualquer língua, foi a sua maneira de não entregar o mundo a quem o incendiava. A exposição que o Museu da FAAP inaugura agora em São Paulo oferece a rara oportunidade de verificar esse percurso diante das obras. Fora das reproduções, no caso do Miró, mentem mais do que de costume. O suposto pintor fácil, de que mais dependem as matérias do papel esfregado de tinta contida, em abril de 1969 em Barcelona, jovens arquitetos organizaram a mostra Miró Outro, no Colégio de Arquitetos da Catalunha, e o artista, então com 75 anos, aceitou pintar com vassouras, diante dos passantes, um mural sobre os vidros da fachada. Semanas depois voltou ao mesmo lugar, diante das mesmas câmaras, e ele próprio o raspou até não sobrar nada. Mais uma vez usou a escada e a jogou fora. Miró, mestre das formas. Essa exposição, que a gente está mencionando nesse artigo, vai até 12 de outubro de 2026, no Museu de Arte Brasileira da FAAP, nas ruas Alagoas, 903, São Paulo. Custa R$ 60 o ingresso.